Pronto, pessoal. Aqui está a nossa atividade de matemática, livro PNLD, páginas 84 e 85, ok? Lembrando que a aula do professor, aqui pelo YouTube, é bom sempre você colocar em tela cheia, para que você possa visualizar com melhor exatidão, né? Com melhor nitidez as imagens que estão sendo lidas e mostradas, ok? Vamos lá. Aqui na página 84 começa dizendo assim, ó: compreender informações, comparar e analisar dados. Questão número 1. Vou aqui ampliar bastante para que a gente possa ver bem nitidamente, tá? Questão número 1. Afonso tem uma criação de galinhas para a produção de ovos. Ele anotou semanalmente as quantidades de ovos produzidos e de ovos vendidos. Observe a tabela que Afonso elaborou com base nesses dados e em seguida faça o que se pede. Então veja só, vou pegar aqui a canetinha para mostrar para vocês, né? Aqui eu vou mudar a cor da canetinha para uma cor mais escura, para que vocês possam ver com mais clareza, tá? Aqui está, ó. Deste lado aqui são os ovos produzidos, tá? E deste outro lado, vou mudar a cor da canetinha, são os ovos vendidos, certo? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, onde está circulado de azul, são os ovos produzidos. Então, ó, na primeira semana foram produzidos, né, quantos ovos? 290 ovos. Na segunda semana, 310. Na terceira semana, 280. Na quarta semana, 300 ovos, certo? E esses ovos, quantos foram vendidos, tá? Então, ó, se você ver aqui na primeira semana, foram produzidos 290 e foram vendidos 270. Venderam todos? Não. Produziram 290, tá aqui, ó, 290 foram produzidos e vendidos 270. Na segunda semana foram produzidos 310 e foram vendidos quantos? 280. Ó, bem aqui. Ok? Na terceira semana foram produzidos 280 e foram vendidos 260. Então, produziu mais e vendeu menos, né? Na quarta semana, foram produzidos 300 ovos e vendidos 300. Olha aí que coisa boa. Não sobrou nenhum. Ok? Deu para entender direitinho? Então, o que é para fazer aqui, professor? Calma. Primeiro você tem que analisar aqui as informações que o professor explicou. Aí embaixo, na letra A, pergunta assim, ó: em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Tá? Então, eu vou apagar tudo para poder fazer a marcação para vocês aqui. Em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Então, qual é a tabela que mostra a produção desses ovos? Vou puxar a canetinha de novo, ó. A que mostra a produção é essa daqui, ó. Esta tabela que mostra a produção. Tá? Não vamos olhar no outro lado, vamos olhar só nessa aqui que o professor circulou de vermelho. Em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Qual foi o período que produziu mais ovos, gente? Foi na primeira semana, produziu 290. Na segunda semana foram 310. Na terceira semana, 280. Na quarta semana, 300. Estamos falando de ovos, né? Produção de ovos. Então, qual foi o período que produziu mais ovos? Foi a primeira semana? Foi a segunda semana? Foi a terceira semana ou foi a quarta semana? Aí você vai ver qual é o maior número. É o da primeira semana, 290? É o da segunda semana, 310? É o da terceira semana, 280? Ou é o da quarta semana, 300 ovos? Então você vai ver qual é o maior número, né? Aí você vai colocar lá, primeira semana, se você acha, né? E o professor não vai responder, eu quero que vocês façam sozinhos.
segunda semana, né? Terceira semana, quarta semana. Então você vai responder colocando qual foi a semana que produziu mais ovos. Entenderam? Na questão A, na letra A. Na letra B, em qual período ocorreu a menor venda de ovos? Pronto, aqui agora a gente está falando das vendas. Vamos apagar aqui e vamos agora para as vendas. Ó, agora vamos analisar a tabela do outro lado. Para responder a letra B, a gente vai olhar o período que foi vendido menos ovos, tá? Ó, em qual período ocorreu a menor venda de ovos, tá? Então a gente vai ver lá, ó. Na primeira semana foram vendidos 270. Na segunda semana foram vendidos 280. Na terceira semana foram vendidos 260. E na quarta semana foram vendidos 300 ovos. Qual foi a semana que vendeu menos ovos? Então você vai olhar nesses números aqui, ó, qual é o menor número, tá? Se você acha que o menor é 270, você vai colocar aqui o período foi a primeira semana. Se você acha que o menor número é o 280, então você vai responder que foi a segunda semana que vendeu menos ovos. Se você acha que é o 260, o menor número, você vai colocar que foi a terceira semana que vendeu menos ovos. E se você acha que o 300 é o menor número, você vai colocar que foi a quarta semana que vendeu menos ovos. Entenderam? Pronto, muito bem. Aqui na letra C, diz assim, ó, em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual à de ovos produzidos? Qual foi o período, né, em que a quantidade de ovos vendidos foi igual à quantidade de ovos produzidos? Qual foi aí? Qual foi a semana que está a quantidade de ovos produzidos iguais à quantidade de ovos vendidos? Você vai olhar aqui na tabela, né? Qual foi a semana que teve a mesma quantidade de ovos produzidos e a mesma quantidade de ovos vendidos, certo? Você vai analisar. Tipo assim, ó, o professor vai puxar aqui rapidinho para explicar. Na primeira semana aqui, ó, foram produzidos uma quantidade de ovos e vendido outra quantidade de ovos. Está igual essa produção com essa venda? Não. Aí você vai analisar com calma, né? Você vai analisar todas as semanas, certo? Todas. Qual foi a semana que produziu a mesma quantidade que vendeu? Aí você vai olhar direitinho na tabela e vai responder aqui na letra C. Tudo bem? Ótimo, vamos continuar. Letra D. De acordo com as informações acima, complete a tabela a seguir, para mostrar a quantidade de ovos não vendidos em cada semana, tá? Então, na primeira semana, quantos ovos não foram vendidos? Certo? Ó, na primeira semana foram produzidos 290 ovos e vendidos 270. Então, quantos não foram vendidos? Aí você vai fazer uma continha de menos para descobrir quantos não foram vendidos. Deixa o professor puxar aqui um espacinho para o lado, para a gente fazer essa continha aqui. Aí você pode fazer essa, eu vou fazer só uma continha e você faz as demais, certo? Assim, ó. Na primeira semana foram produzidos 290 ovos e vendidos 270. É uma continha de menos, certo? Quanto é nada menos nada? Né? 0 menos 0 continua sendo 0. Quanto é 9 menos 7? Aí você coloca 9 dedos nas mãos. Numa mão fica 5 e na outra 4. Aí você abaixa 7 dedos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abaixei 7 dedos, ficaram quantos dedos em pés? 2 dedos. Então, 9 menos 7 são 2. E agora, 2 menos 2. Eu tenho 2, eu tiro 2, fico com quanto aqui? 0, né? Então, na primeira semana, quantos ovos não foram vendidos na primeira semana? 20. Tá aqui.
Aí na segunda semana, quantos não foram vendidos? Aí você vai fazer a continha lá. 310 menos 280. Na terceira semana, o resultado de 310 menos 280 você vai colocar aqui na tabela embaixo, certo? Na terceira semana, 280 foram produzidos e vendidos só 260. Então você faz a continha. 280 menos 260. Quantos ovos não foram vendidos? Você coloca na tabela lá, na terceira semana, embaixo na tabela, certo? Na quarta semana foram produzidos 300 ovos e foram vendidos 300 ovos. Então sobraram quantos? Aí você vai e responde na tabela aqui embaixo. Entendeu? Pronto, muito bem. Vamos lá. Página 85. Aqui na página 85, começa aqui, ó, questão número 2. Com base na tabela anterior, complete o gráfico que representa a quantidade de ovos não vendidos nesse mês, tá? Então, na primeira semana, quantos ovos não foram vendidos? O professor já fez a continha para vocês, 20. Na segunda semana, é a continha que você fez lá, certo? Aí você vai pintar aqui o gráfico. Esse aqui não está pintado de azul da primeira semana, aí você pinta da cor que você quiser, o da segunda semana, mas não é para pintar igual da primeira, tem que pintar conforme a quantidade de ovos que não foram vendidos na segunda semana, tá? Bem aqui, ó. Pronto. Aí você vai pintar da segunda semana, você vai pintar aqui os quadradinhos do jeito que você quiser, mas tem que pintar só as quantidades. Lembrem, ó, na primeira semana, quantos não foram vendidos? 20. Então foram pintados os quadradinhos, ó, até chegar no 20 aqui, ó. Tá vendo que 20 para cá vem pro 20? Estão vendo? Pronto. Aí na segunda semana você vai pintar a quantidade que não foi vendida na segunda semana. Na terceira semana você vai pintar a quantidade que não foi vendida na terceira semana, tá? E na quarta semana foram produzidos 300 ovos e vendidos 300 ovos. Então sobraram quantos? Aí você vai pintar alguma coisa aqui, você tem que ver direitinho lá o que está respondido na sua última tabela, né? Da página 84. Tudo bem? Deu para entender direitinho? Pronto, maravilha. Qualquer dúvida, manda mensagem para o professor. Vamos continuar. Questão número 3. Deixa eu organizar aqui a tela. Lembre de colocar na tela cheia para poder conseguir ver bem direitinho, certo, gente? Mas vocês estão com o livro aí acompanhando, dá para vocês irem entendendo direitinho. Mas se tiver qualquer dúvida, o professor está à disposição. Questão número 3. Diz assim, ó. Deixa eu enquadrar aqui para conseguir ler bem direitinho. Manuela digitou em uma planilha eletrônica as notas obtidas por ela em cada bimestre do terceiro ano, nas disciplinas de português e matemática. Observe e, em seguida, responda as questões. Então, veja só. A Manuela tirou aqui, ó. O professor vai puxar aqui a canetinha. A Manuela tirou no primeiro bimestre em português, ó. Vamos ver só as notinhas de português aqui dela, ó. Aqui foi só português. Então, no primeiro bimestre, ela tirou quanto? Tirou 6. Ó. No segundo bimestre, ela tirou 6 em português. No terceiro bimestre, ela tirou 7 em português. Olha, já aumentou. E no quarto bimestre, ela tirou 9 em português. Olha, a nota dela foi aumentando, né? No primeiro bimestre, 6. Segundo bimestre, 6. Terceiro bimestre, 7. Quarto bimestre, 9. Pronto, aqui são as notas de português. E as notas de matemática, como é que ficaram? No primeiro bimestre, ela tirou... Tá aqui matemática, tá? Ó, as notas de matemática. Então, no primeiro bimestre, ela tirou quanto? 7. No segundo bimestre, 6. Olha, começou com a nota 7, depois diminuiu para 6, né, o segundo bimestre. No terceiro bimestre, aumentou para 8. E no quarto bimestre, se manteve em 8. Olha aí. Entenderam direitinho? Pronto, agora vamos ver quais são as perguntas aqui sobre esta tabela, né? Sobre essa planilha feita pela Manuela. Letra A. Qual é a maior nota
obtida por Manuela nesse ano em matemática. E embaixo pergunta assim, e em português? Então, em matemática, qual foi a maior nota que ela tirou? Você vai olhar aqui, ó. Deste lado aqui, ó. Dessas aqui, qual foi a maior nota que ela tirou de todas? Aí você vai e responde bem aqui assim. Terminou? Bota um pontinho. Por quê? Porque depois pergunta assim, e em português, qual foi a maior nota? Aí você vai olhar aqui do outro lado, ó. Você vai olhar aqui onde o professor está marcando de azul. Qual foi a maior nota de português? Aí você vai e coloca aqui, ó. Certo? Entendeu direitinho? Pronto. Letra B. Analisando essas informações, o que é possível afirmar em relação às notas de Manuela? Se você analisar as notas de português de Manuela, né, elas foram aumentando. Ela tirou 6, depois se manteve em 6 no segundo bimestre. Depois, no terceiro bimestre, foi para 7, no quarto bimestre foi para 9, né? Então, o que é que você consegue observar nessas notas dela? Que em português as notas foram subindo, né? Foram aumentando. E em matemática, o que foi que aconteceu em matemática? A nota começou em 7, diminuiu para 6, depois aumentou para 8 e se manteve em 8. Então você pode escrever isso aqui na letra B, que em português as notas aumentaram e em matemática as notas também aumentaram. Por quê, professor? Porque ó, em português começou com 6 e terminou com 9. Não é assim? Em matemática começou com 7 e terminou com 8. Então as notas também cresceram, apesar que diminuíram no segundo bimestre em matemática, né? Depois aumentou para 8 e se manteve em 8. Mas no geral, as notas começaram baixas e terminaram mais altas. Então o que é que você pode responder na letra B? Que as notas começaram baixas e terminaram mais altas. Ou nota 7 não é baixa. Então você pode colocar que as notas foram aumentando ao passar do tempo, foram crescendo ao passar do tempo. Entenderam? Muito bem. Na letra C, diz assim, ó, faça como Manuela. Tabule suas notas no caderno ou em uma planilha eletrônica para comparar as notas obtidas em português e matemática, tá? São as notas que vocês tiraram no primeiro bimestre, no segundo bimestre, né? E o terceiro bimestre nós estamos começando ainda, tá bom? Então, se vocês forem fazer isso daí, alguns alunos já receberam o boletim na escola, aí dá para você ver as notas do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Aí dá para você ver se as notas do primeiro são maiores ou menores do que do segundo bimestre, mas isso aí só dá para fazer se você tiver o seu boletim em casa. Se não tiver, o tio Sandro não tem como falar essa informação para você agora. Tudo bem? Caso você não tenha o boletim, não precisa responder essa letra C aqui, certo? Mas se você tiver o boletim, dá uma olhadinha lá. Quais foram suas notas de português e matemática do primeiro bimestre e quais foram as suas notas de português e matemática do segundo bimestre. Você vai ver se estão iguais, se estão menores, se estão aumentando, se estão diminuindo ou se estão permanecendo na mesma média. Aí você pode responder aqui embaixo como é que elas estão. Você faz a tabelinha no caderno, né? E depois você coloca aqui como é que elas estão. Elas estão aumentando, elas permanecem iguais, elas diminuíram. Aí você vai e coloca aqui embaixo na letra C. Entendeu? Pronto, muito bem. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para o professor. Boa atividade para vocês.